vision. A paz do Senhor, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza e hoje venho trazer mais um vídeo sobre o milagre de Jesus. Hoje nós iremos falar um pouco acerca da transfiguração de Jesus. Você pode até me perguntar e me questionar, mas será que isso realmente é um milagre? Vamos relatar um pouco no decorrer deste vídeo. A palavra de Deus está escrita no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28, que diz assim: Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que os dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando eles começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. Grandioso Deus, eterno Pai, fala conosco, Senhor, neste momento, meu Pai. Reconheço que não sou nada, não tenho nada, meu Pai, que sou dependente de Ti, meu Pai. Oro te pedindo que o Senhor venha abrir o nosso coração e o nosso sentimento, para que nós venhamos a entender sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O milagre sim aconteceu nesse monte onde Jesus teve o propósito de ir para orar. Orar como simbolizando para nós mesmos. Jesus ele foi para o monte com o propósito de orar. Ele chamou Pedro, João e Tiago. João era aquele cara que é considerado como discípulo amado, discípulo que ficava no peito de Jesus. Pedro era aquele cara um pouco marrento. Já Tiago, ele era um cara simples. Entretanto, Jesus levou eles 3 para o monte a fim de orar. Enquanto Jesus ele orava, apareceram Elias e Moisés. E a transfiguração ali acontece, onde as vestimentas de Jesus começam a ficar totalmente resplandecente. Fica com a cor totalmente brilhante. E Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. E a conversa deles era sobre o que iria acontecer em Jerusalém. O que ia acontecer a partir das escrituras que iria ser cumprida. Que seria totalmente cumprida. Entretanto, quando Jesus estava conversando com eles, e Moisés e Elias conversando com Jesus a respeito do que iria acontecer, tudo aquilo era algo tão importante, porque a ida de Jesus a Jerusalém seria o que iria se concretizar nas Sagradas Escrituras, que podemos chamar da morte de Cristo naquela cruz do Calvário. Ou seja, Moisés e Elias estavam falando com Jesus a respeito disso, a respeito da morte de Jesus. Queria acontecer. E o que aconteceu? Mas como diz a palavra de Deus, ao 3º dia ele ressuscita. Ou seja, não seria nada fácil para Jesus. Não seria. Quem disse que Jesus, ele passou por aquele momento foi tão alegre? Não foi não. Porque enquanto Jesus estava naquele Calvário, Jesus disse assim: Pai, por que
me desamparaste? Ou seja, o estado humano de Jesus naquele momento. E quando Jesus estava naquela cruz. Deus, por que me desamparaste? Ou seja, quando levavam Jesus para crucificá-lo, Jesus foi chicoteado. Jesus foi agredido. E o povo pedindo, solta Barrabás e prende Jesus. Jesus vai ser crucificado. Desce da cruz, salva a ti mesmo e também salva nós também. Ou seja, o povo estava escolhendo homem que roubou e querendo que Jesus fosse preso e condenado, homem justo. Mas tudo isso não passava do cumprimento das Sagradas Escrituras. E Jesus passou por isso tudo, passou pelo esse momento de dor. Por isso que quando pegam Jesus, antes de prender Jesus ele chora. E as gotas das lágrimas de Jesus é como gotas de sangue. Porque atingiu o nível máximo. Jesus sofreu. Mas tudo isso por amor a nós. E Jesus, Moisés e Elias estavam conversando sobre isso. O que iria acontecer em Jerusalém. Está escrito também na palavra que Deus ele impede Paulo pregar em Jerusalém. Porque se Paulo pregasse em Jerusalém, Paulo seria morto. E o plano de Deus era que Paulo não fosse. E Paulo não foi. O Espírito Santo avisou a Paulo. Parece que em Jerusalém tem algo que não se encaixa muito bem, mas isso não é para falar neste momento. Mas a transfiguração acontece neste exato momento. Em que Jesus, Moisés e Elias estão conversando. E Pedro, caído de sono pesado, diz: Jesus, quer que eu prepare uma tenda para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés? A nuvem envolveu. E quando a nuvem o envolve, acontece algo brilhante. Eles ficam com medo. Depois que acontece aquilo tudo, Deus ele fala, como está registrado, a partir do versículo 34. Enquanto assim falava, viu uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo de entrar na nuvem. 35. E dela viu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Ou seja, essa voz, ela soou quando Jesus foi batizado por João Batista naquele Rio Jordão, pela primeira vez, no Novo Testamento. Já, depois daquilo, Deus fala novamente com Jesus Cristo. E Pedro, Tiago e João, eles viram. Por isso que no último versículo que nós lemos, registra algo maravilhoso, que eles não contaram a ninguém, por aquilo que tinha acontecido. Levando em conta, Jesus é muito maravilhoso. Jesus sabia que iria morrer, mas mesmo assim ele foi. Se Jesus ele quisesse, ele não teria ido, mas por amor a mim e a você. Misericórdia tanto para mim como para você. Ou seja, Deus com certezamente ele nos ama. Não importa o que aconteça com nossas vidas, ele sempre nos ama. Pedro, João e Tiago presenciaram aquilo. Quantos de nós não queríamos presenciar isso também? Quantos de nós não queríamos ver Jesus Cristo face a face? Está escrito na palavra, Jesus disse assim: felizes são aqueles que não me viram, mas creem. Nós cremos em Jesus pela fé, mas nunca vimos Jesus Cristo, mas nós cremos. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. As Escrituras testificam de Jesus, por isso que as Escrituras é verdadeira. E aconteceu esse algo, transfiguração, esse milagre. Aconteceram alguns milagres só nesse texto.
A nuvem, a voz de Deus e a transfiguração de Jesus. 3 milagres em uma passagem só. Era isso. Sobre a transfiguração de Jesus. Não teria mais o que falar, porque a passagem simples e muito forte. Um dia, teremos nosso corpo glorioso, onde nós não sentiremos mais tristeza, nem pranto, nem dor. Não iremos presenciar mais a morte, porque passou. No céu vai ser diferente. Vai ser um corpo totalmente puro. Corpo glorioso. Iremos receber vestimentas brancas, como a neve. Seremos igual ao nosso Mestre, Jesus Cristo. Somos discípulos e seremos igual ao nosso Mestre. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, meu Pai. Aquela conversa, meu Pai, entre João, Tiago e Pedro sobre o que eles presenciaram, meu Pai, a transfiguração de Jesus. Algo fenomenal, meu Pai. E um dia, meu Pai, estaremos face a face contigo, Senhor, contemplando a Tua glória, Senhor, contemplando, Senhor, a Tua majestade. Um dia, meu Pai, veremos o Senhor face a face. Iremos abraçar a Ti, meu Pai, e dizer que valeu a pena, Senhor, continuar firme até o final. E meio a tribulações, meio a dor e meio a muitos problemas. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque te servir, Senhor, é o único caminho, como está escrito na Tua palavra, que Tu é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Era sobre isso, um vídeo sobre a transfiguração de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, galerinha do YouTube. Fui!